A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Em primeiro lugar, parabéns, viu, por essa ideia maravilhosa de trazer um artista tão especial e trazer à luz essa obra dele, esse trabalho incrível, maravilhoso, um trabalho também silencioso, que não foi visto, porque ele influenciou as pessoas, ele trouxe uma cultura musical extraordinária no início de dois trabalhos incríveis, como são o do Rogério Sganzella e Júlio Bressani, que já amavam a música brasileira, eram muito jovens, estavam com 20 anos, 21 anos, Eliseu um pouco mais velho, como eu, Eliseu tem a minha idade, e exatamente nesse período que nós estávamos júri de um festival em Goiânia. Isso, exatamente. Então, eu falando de Eliseu, ele vem todo para mim, aquele jeito dele, né, em várias fases da vida, ainda bastante jovem, 28, 29 anos, até esse final. E, inclusive, ontem eu vi o podcast do Aruanã. Ah, que legal, gostou? Gostei, achei lindo, me emocionei. Eu me emocionei muito. E gostaria de acrescentar, porque foi exatamente nesse período que eu estive muito com Elianinha. Isso. E o Aruanã foi esperado com muitíssimo carinho. Ele falava em Aruanã com um amor enorme. A vida inteira, né? A vida inteira. Quando eu conheci o Eliseu, ele falou assim, olha, eu quero trazer meu filho para ver o que vocês estão fazendo. Eu quero que você conheça o Aruanã. O Aruanã também é cineasta. O Aruanã é uma pessoa muito especial na minha vida. Ele sempre falou isso. E realmente, depois que eu conheci o Aruanã, eu fiquei encantada. Com a classe, com a clareza, com a inteligência, com a disponibilidade para o pai. Ele sempre foi muito disponível para Eliseu. E ele fala exatamente isso, né? Que no começo o pai não era exatamente o pai que uma criança espera, né? Com a presença, com toda a atenção. Então foi por isso que eu quis trazer para ele esse depoimento de amor muito grande. Lindo, lindo. Muito obrigada. Eu vou introduzir aqui o podcast, já começou com a conversa. Nós estamos conversando com a atriz, diretora, produtora, a incrível Helena Inês, com mais de 60 anos nas artes cênicas e cinematográficas e já realizou mais de 40 filmes como atriz e diretora. Foi homenageada na Ásia, na Europa e no Grande Prêmio no Cinema Brasileiro. Dirigiu os longas Canção de Bal, Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, Feio Eu, Ralé, A Moça do Calendário e Fakir. Melhor filme, júri popular do 9º Cine Fantasy e melhor filme no júri oficial do primeiro festival As Amazonas do Cinema. É uma referência do nosso cinema como uma mulher, aliás, agora estamos em março, né, falando hoje, eu inclusive coloquei no nosso Instagram todos os nomes das mulheres cineastas que estão convidadas nessa mostra e agradeci, porque o cinema brasileiro tem que agradecer ao olhar feminino, a postura feminina que foi fundamental para a mudança que ocorreu, em termos de qualidade, em termos de estrutura, de fala, de roteiro. Então, queria agradecer demais a sua presença hoje aqui com a gente. Queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória para essas gerações que estão aqui escutando a gente. Realmente, para a nossa geração, não é? Estar aqui também representando o cinema brasileiro é maravilhoso, porque nós viemos de um período altamente machista, que foi exatamente, né, esse período que nós estamos nos relacionando, desses diretores brasileiros, e o papel da mulher como protagonista intelectual, quer dizer, uma mulher de ideias, isso não existia. E até hoje a gente, em relação ao próprio Eliseu e a nossa convivência,
sempre são citados os nomes dos homens, não é? O Júlio, o Rogério, e eu tive uma amizade e uma intimidade com Eliseu como a deles, tá entendendo? Exato. Isso é muito estranho, porque essa segregação, fulano e fulano, existe sempre uma hierarquia no pensamento brasileiro machista, colonialista, né? Então, a mulher, por ser atriz, ela tinha uma categoria intelectual, quer dizer, de pensamento, de possibilidade de interferir na sociedade, muito menor, assim que era considerada. Ou inexistente até. Ou inexistente, muito bem falado. É uma coisa que vai assim nesse sentido. Então, é isso. Eu agradeço também em nome de todas essas mulheres da minha geração, que não são tantas assim. Gostaria que fossem mais mulheres, e as mais velhas do que eu, né? Todas essas, né, que fizeram o cinema brasileiro e nos possibilitaram a fazer também. Maravilhoso. A gente tem muito a agradecer as trilhas que foram abertas para a gente hoje em dia, né? A Laís, por exemplo, ela fez cinema e hoje está aqui com a gente batalhando esse caminho. Eu acho que o trabalho do Eliseu é atualíssimo, a briga de vocês é atualíssima. A gente conseguiu aprovar o projeto e estamos, né, com uma programação bem extensa, com os podcasts, com as aulas, videoaulas, com os webinários, o próprio debate que vai ocorrer agora também em abril e a mostra depois. O fechamento do projeto é o lançamento de um site com todo esse material à disposição gratuitamente para a população, porque eu acho que tem que ser estudado, tem que ser revisitado. Este momento que a gente está passando é um momento de aproveitar um pouco desse exílio forçado dentro de casa, em que a gente está sendo submetido, e estudar, né? Beber nas fontes para poder surgir o novo. É exatamente isso. É um momento muito bom para se revisitar essa fonte criadora, muito transgressora, porque senão não teria feito nada naquele momento, que era tudo para sufocar. Exato. De todo jeito. Eu tenho várias imagens agora mesmo, eu sorri de uma imagem que me veio. Ontem eu assisti de novo o Monstros de Babalu. Queria assistir algum tempo que eu não via, né, alguns anos. E, ao mesmo tempo, veio uma história muito engraçada, bem típica da ditadura. Numa manhã que nós descíamos, devia ser talvez em 1974, descíamos da casa do Eliseu, ali em Copacabana, numa ladeira bem conhecida ali. Os 5, Rogério, eu, minha filha Sinai, com 2 anos, Eliseu e Aninha. E aí, logo que nós descemos, os 2 com cabelos assim, né? Nós coloridíssimas. A Sinai também, apesar de beber completamente, né? fashion naquele estilo. Aí fomos parados por um camburão. Uau. E encontraram um pouquinho de maconha no bolso da gente, de um de nós. Tá? E aí nós passamos uma manhã inteira rodando dentro de um camburão, sendo ameaçados, eu com o bebê, e no final demos um cheque do que hoje seriam uns R$500. Felizmente, com fundo, porque naquela época era uma loucura, e fomos liberados. Sim. Nossa Senhora! É cheio de histórias incríveis nesse sentido, nas noites do Rio dos anos 70, né? Uma geração altamente psicodélica. Então, foi uma aventura, essa amizade, esse conhecimento, que foi a Bel Air, e de que ele participou muitíssimo, inclusive no meu filme, A Missa Dinossauro. Eliseu aparece, não é, dentro íntimo do grupo, não é, com Rogério, Júlio, Guará, eu, Gladys. Então, o Eliseu pertencia a esse grupo de trabalho e de afetos. Ele era como um de nós. Esse momento foi lindíssimo, esse momento da Bel Air, sabe? Porque só havia era troca efervescente, né, de ideias, de experiências. Foi um momento absolutamente incrível de vida e que deu também artistas que hoje são diferentes. O momento de hoje são tão valiosos quanto, mas não tem essa característica. Talvez, inclusive, ser uma revisitação também ao modernismo, não é? Sim.
Oswald de Andrade, Mário de Andrade, muito fortes ali o tempo todo, influenciando o cinema brasileiro. Porque, afinal, aqueles meninos que éramos nós, mas éramos muitos meninos, estávamos revolucionando o cinema brasileiro, dando um corte, uma ruptura muito grande e muito sofisticada. Você acha que as primeiras obras eram expressionistas ou elas eram experimentalistas? Porque tem uma divisão de falas, né, nesse sentido, de quem olha o trabalho hoje. Porque eu vejo o experimentalismo e muito essa coisa do coletivo que vocês tinham, mais forte até do que o expressionismo, mas o expressionismo era presente. Então, isso é interessante que você está falando. Esses filmes são hoje muito estudados academicamente, Sim. né? Eu chamaria de experimental. Experimental. Era como Rogério definia esse cinema, que era também como Orson Welles se dizia, um artista experimental, um diretor experimental. Eu acho que arte é experimental. Experimental é uma palavra riquíssima. O expressionismo, sim, existia também, mas é como Rogério diz, o expressionismo brega, uma ópera bufa. Quer dizer, já era ele revisitado e transformado numa brasilidade muito grande. Então, sim, era também expressionista. Ontem me intrigou bastante, sabe, o Monstros de Babalu, porque passando todo o tempo, que obra é aquela, que filme interessante, o que ele quer dizer, como esses monstros de Babalu realmente existem, como eles estão presentes, como eles fazem parte da cultura da gente nesses monstros. Então, eu achei muito interessante o filme. E a trilha sonora me impressionou, mais uma vez, como todos os trabalhos dele. Uma trilha belíssima, belíssima. E eu achei muito engraçado, porque eu achava que a minha participação era muito menor do que era. Depois eu vi que ela vai no filme até o final. Eu não imaginava, porque esse foi o último filme, vamos dizer, da Bel Air. De todos os filmes, esse foi o último. E aí nós viajamos praticamente fugidos para não serem presos, né? Fomos para Londres. Então, foi um filme que foi feito com agitação e visto com agitação, e no tempo ele ficou também com uma forma muito especial para mim, e eu adorei ter visto ontem, achei o filme ótimo. Belíssimo, por sinal, fotografia linda, né? Ele é um ótimo fotógrafo, de uma tradição pictórica, né, artística extraordinária, pai, etc. É isso, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, sobre ele. O prazer é nosso também. Assim, você contando, né, da Bel Air, da amizade de vocês, do Eliseu, o Rogério, toda essa turma juntos. Como que era o clima no set? Como foi o clima no set gravando Os Monstros de Babalu, que você falou que foi um dos últimos filmes? Então, era organizado, sabe? Tinha uma praxe assim, bem tradicional, era uma produção correta, sabe? Tudo se deu perfeitamente bem, era profissional. Não tinha nenhuma loucura que atrapalhasse as cenas. Havia concentração, havia trabalho de ator, funcionava a direção de arte, funcionou tudo muito bem. Queria te perguntar mais uma coisa também. Você falou do grupo. Eu vejo hoje, nos últimos anos, né? Eu sou do terceiro setor, né? Você sabe que a Via Cultural também é uma organização do terceiro setor, somos um MOCIP, e eu acredito muito no trabalho do coletivo. Sou da década de 60, tive a minha infância vendo o país passando pela ditadura, e fui uma adolescente de abertura, de cara pintada, de ir para a rua. E eu sinto que a constituição do terceiro setor ela é muito linkada com essa coisa do coletivo que algumas pessoas que fizeram essa história, intimamente ligadas aos movimentos que vocês tiveram e que vocês iniciaram nos anos 70, tanto na música, Os Doces Bárbaros, tanto no cinema, Bel Air e o Cinema Novo, tanto no tropicalismo, enfim, eu sei que foi uma época que eram os discos que a gente ouvia, eram os filmes que a gente assistia,
e que isso foi muito influente para a nossa formação de coletivos, de terceiro setor, de trabalho, de economia mesmo, criativa e cultural dentro do país. O cinema de invenção hoje, ele é altamente atual. Nós que somos produtores culturais, que somos agentes culturais, estamos vivendo uma nova época, uma recessão junto com uma mudança política, junto com a questão da pandemia, e a gente está tendo que se reinventar. Para esse pessoal que está ouvindo a gente, Helena, o que você pode dizer que é o mais importante nesse momento, em termos de produção cultural e resistência? Que eu vejo uma correlação com a época que você está falando e representando tão bem. Então, nesse caso, hoje é a resiliência mesmo, né? É resistir a esse momento estranho, né? Difícil, porque nós temos duas opressões, usando mesmo um termo conhecido, dois vírus nos ameaçando de acabar completamente como país e como indivíduo. É um momento terrível, porque nós estamos também quase impedidos de pensar, ameaçados, né? Ameaçados por uma pandemia, por um governo desastroso, um governo que, com a cultura, nunca houve. Verdade. Nunca. A ditadura não conseguiu ser tão nociva e mortal, não é? Porque ela foi por baixo. Ela foi por baixo. Vai ter que ter um novo renascimento, né, do cinema, porque esse ano se fez pouquíssimo, não se fez nada. Não se tinha como. Não é? Acabaram todos os editais. Não é? A Ancine não levantou. Toda a fonte de financiamento, mesmo do dinheiro do próprio cinema, né, do Codecine, nada. Nos foi negado tudo. Fomos tratados como vagabundos, né? Tem que acabar. Uma coisa muito louca isso. Então, o momento não é mais leve do que o que nós vivemos no final dos anos 60, com o AI-5. É semelhante. É semelhante. No meu caso, agora, o melhor é que eu já tenho 81 anos, pude agregar uma certa experiência e sabedoria e consegui me manter um pouco, mas é apavorante. Minha família, então, é toda ligada a essa área cultural. Nós também, é uma coisa assim de ter que se reestruturar do dia para a noite e apostar no que a gente está fazendo, que é o online, para criar uma rede nova. Para criar uma rede nova, mas, por enquanto, por exemplo, eu tenho, vamos dizer, bem menos do que 50% do meu trabalho normal, né? Trabalhando com o SESC, dando palestras, entrando nos editais, não é, sendo convidada como atriz, isso tudo desaparecendo. O que fazer, né? Que país é esse? Nossa, eu tenho ouvido músicas, Helena, assim, estou ouvindo Ivan Lins, estou ouvindo o pessoal da Legião Urbana, tenho ouvido muito Titãs da época do Cabeça de Dinossauro. Que é ótimo. Cazuza, são clássicos hoje para mim que tem tudo a ver com o que a gente está passando. O Lulu Santos. Lulu Santos também. Que eu sempre ouvi a vida inteira, porque eu gosto muito do Caetano, eu gosto muito do Gil, dos baianos, né? Mas, assim, hoje ouvindo o Lulu, eu falei assim, cara, é desesperador, então você tem que entrar numa energia cristalina, falar assim, isso vai passar, eu vou me fortalecer, né? Vou subir a minha energia, porque não dá para acreditar o que a gente está vivendo. E é a coisa, as mãos dadas, né? Um não largar a mão do outro. A gente fala sempre aqui, né? Eu, Ana, o pessoal da Via, que é um apoiando o outro mesmo, né? Porque às vezes você faz todo um trabalho para ficar bem, assim, e aí você vê o que tá fora, o contexto que a gente tá, e fica difícil. E aí precisa um ir levantando o outro mesmo para a gente seguir. Não há a menor dúvida. E o Paulo Klein, Ana, como é que está bem? Olha, o Paulo está bem, não tenho falado com ele ultimamente, a gente acabou criando alguns caminhos diferentes, porque com a Via, eu montei uma força-tarefa na Via Cultural, né, porque a gente tinha, como você falou, SESC, prefeitura, editais, e de repente a gente viu o mundo parado. Eu no dia do fechamento, né, aqui em São Paulo,
eu chamei todo mundo que estava trabalhando comigo, a gente fez uma reunião no celular, pelo WhatsApp, e falei, olha, gente, é o seguinte, a partir de amanhã eu quero que vocês gravem assim, vira a câmera para você e fala, eu sou professor tal, eu faço tal coisa, eu não sei o que, se apresente, porque eu vou soltar isso na internet e nós vamos botar para quebrar na internet. Pois é. E aí, está fazendo agora, né, semana que vem, 1 ano, que eu, assim, eu não sei o que é fim de semana, eu não sei o que é férias, porque eu trabalho o tempo inteiro, eu acho que até a gente está se saindo bem agora, mas foi uma coisa assim, foi um esforço sobre-humano mesmo para manter a equipe, para manter todo mundo junto. Imagina. E aí, assim, na verdade, a gente se perdeu um pouco de quem estava próximo, mas não estava dentro da via. A via feminina também, né? Também. A gente tem alguns meninos que participam, assim, mas assim, o grupo mesmo principal sempre foi feminino. Uhum. A gente tem, inclusive, o nosso perfil como é que fala? A idade, ou não sei o que tal, perguntam qual é o seu sexo feminino. Todo mundo tem o feminino dentro, eu já parto desse pressuposto. No nosso DNA temos masculino e feminino. O yin e o yang. O yin e yang, então a via é feminino. É a força da Gaia mesmo, eu acredito muito nisso. E eu acho que o Eliseu, como artista assim, plural, que ele sempre foi, ele sempre teve uma ligação com o feminino muito grande também. Aquele vigor, mas uma pessoa extremamente ligada ao feminino, à mãe, à história, não era só o produtor. Ele tem essa personalidade. Não se poderia dizer que o Eliseu era machista, né? De jeito algum. Não. Ele era muito moderno para ser machista, muito contemporâneo. Era muito moderno para ser machista. Tem uma estrutura masculina, né? Ali tá. Masculina. Mas não deforma. E Helena, me diga uma coisa, assim, essa transição que você fez da atriz para a diretora, conta um pouco para a gente também, que eu acho que é um processo tão bonito. É uma transição que eu nem senti. É uma questão de andar. Um conceito também chinês, né, do taoísmo. Você é o caminho e o caminhante, né? Então, eu não senti esse salto, nem nenhuma mudança. Eu vim completamente interessada nesse meu trabalho de atriz, de performance, que eu adoro, tem muito a ver com autoconhecimento e também com conhecimentos gerais e com tudo, com metafísica, filosofia, o diabo a quatro. Se a gente realmente ama e é atriz, quer dizer, é ator, é intérprete. Então, estou muito satisfeita com isso até o momento, após, nos meados dos anos 70, eu não me interessei absolutamente por nada mais que poderia se chamar cultura oficial ocidental. E aí saí dessa e tive uma outra vivência, né, de outro tipo, e que Rogério me deu força, me deixou livre para fazer o que eu queria. Então, e aí nesse momento, tudo isso foi como se passasse algo assim total, uma limpeza em minha cabeça, uma lavagem mental que me fez interessar por outras coisas, inclusive mudar de nome. Eu era conhecida socialmente, tinha uma vivência durante 6 anos, um pouco mais, como Lilavan Devidasi, um nome de monja hinduísta. E saindo disso, eu voltei de novo a me interessar pelo cinema, teatro, retomei aí como diretora, também criando performance, até com grupos como o Living Theatre, totalmente integrada, vamos dizer, numa arte cênica marginal, mas extremamente sofisticada, culta, o teatro, o mais teatro possível, né? E depois disso, com esse interesse, voltei ao cinema e muito tempo depois, já com 63 anos de idade, 62, 63, me interessei em fazer um filme. Já tinha dirigido uma peça antes, chamada Cabaré Rambu, Uma Temporada no Inferno, que tinha sido lançada em Barcelona, no Festival de Arte. E, voltando ao Brasil, li uma notícia no jornal sobre uma exposição do Vitor Aconte, e esse artista
Vitor Conte é bastante conhecido, artista extraordinário de arte pública, ítalo-americano, né, com grandes exposições nos maiores museus do mundo nos anos 70. Eu fui ver essa instalação dele aqui em São Paulo, que ia ser desmanchada pela prefeitura porque não havia como se segurar essa exposição. Isso me levou a fazer um filme. Até hoje, é o mesmo interesse que eu tenho em fazer cinema, que é a indignação, né, a vontade de transformar. Me despertou isso, tá entendendo? De uma outra maneira, mas não foi transformação. Eu não valorizo nem um pouco a mais o trabalho do diretor de cinema como artista, do ator. E por isso eu recebi, inclusive agora, talvez por esse amor a essa arte da atuação, uma grande homenagem, né? Eu tenho um livro publicado na França, que vai ser republicado pelo Sesc no Brasil, chama-se Hélène Inès, une actrice experimentale. Não é? Olha, que título lindo! Isso é um trabalho de um acadêmico brasileiro que apresentou a essa editora de Strasbourg, essa editora francesa, dedicada exclusivamente, chiquésima, olha só, ao trabalho do ator no cinema. E aí, entre outros trabalhos que eram apresentados no mundo inteiro, isso era um edital, ele escolheu esse trabalho do Pedro sobre o meu trabalho, né? Desde o comecinho até o último filme que eu dirigi. Quer dizer, são 60 anos de carreira, né? E muito engraçado que eu sou a primeira mulher nesse estudo dessa editora, e antes de mim foi Montgomery Clift e DiCaprio. Olha isso! Olha, Helena, olha, é uma coisa assim, eu vou te falar, porque você fez um comentário que me chamou muita atenção, que você não difere o seu trabalho em termos de importância como atriz ou como diretora. Você tem uma fluidez na sua carreira e uma honestidade enquanto pessoa que se envolve e que executa o seu trabalho da melhor maneira, que isso é muito nítido na sua produção. Por isso que eu falo que é muito interessante a sua passagem de atriz para diretora, porque, na verdade, a sua personalidade de atriz também era uma personalidade que já dirigia você e o seu papel, quer dizer, você já tinha uma visão de cena. Isso é uma questão assim, de vivência mesmo, né? Você vivia o cinema, você vivia a arte, você observava as pessoas, você estava nas conversas, você estava nas produções e você se preparou enquanto ser humano para ser o que você quisesse. Então, ora atriz, ora diretora, ora produtora. Eu acho que a fluidez das características que você tem te fazem a pessoa que você é, tão importante hoje para a nossa referência. Lindo isso que você falou, Ana, porque é exatamente isso, é o ser humano que vale. Isso é uma coisa que eu vejo assim, no seu trabalho e na sua pessoa. E assim, é tão importante a gente falar isso para meninas que estão aí se debatendo, às vezes, com questões estéticas, com questões pessoais que são menores. Isso aí. Eu poderia dizer também, porque como eu gosto muito da autorreflexão e da ironia, é errando que se aprende. Sim, mas é bom a gente ter água para beber, né, a fonte para a gente se referenciar. Acho que é importante a gente ter olhares, né, e falas para a gente se apoiar, porque eu bati muito a cabeça. Eu acho que a mulher, no modo geral, aqui no nosso país, tem que bater muito a cabeça. Então, quando você tem exemplos, quando você tem falas, quando você tem referências, você tem caminhos que você pode escolher. É muito forte isso, Ana. É nesse sentido. Talvez essa fuga que eu falei agora, de mudança, foi exatamente isso, fugindo do machismo, que me oprimia profundamente. Sim. Aí eu precisava de sair, né, para tomar... Porque isso vinha tão forte, né? Porque eu comecei muito cedo, com 17 anos. Então, na hora, eu disse, não, eu quero me ver. Meu marido não foi comigo, o Rogério não entrou comigo nessa aventura. Eu fui sozinha, né? Trouxe minhas filhas. Era uma coisa altamente pessoal. Mais pessoal até do que a minha escolha, talvez, como atriz. E a maternidade? A maternidade é extremamente orgânica.
preciosa. A vida, para mim, não seria igual, em absoluto. Nem teria essa graça, se não fossem as minhas filhas, minhas descendentes. Eu sou muito matriarca. Depois de 3 irmãs, 3 filhas, 3 netas, uma bisneta, apareceu um bisneto. Uau! Realmente, muita mulher na família. É um mundo feminino, né? É um mundo feminino. Bisneto que nasceu na França. Que delícia! E você acha assim que dentro dessa história, né, voltando um pouco para esse momento, né, de transição que vocês passaram nos anos 70, o que foi mais importante para as histórias que vocês vivenciaram na época? Que foi assim, o que mais mudou o que vocês fizeram depois? Porque sempre tem alguma coisa no processo que é tipo como se fosse um estalar de dedos, ou como se fosse um sininho que toca, ou como se fosse um divisor de águas. Vocês tiveram isso? Teve. A Belé foi isso, né? A Belé foi muito nitidamente isso, né? E quando me perguntam se havia essa consciência, sim. Eu acho que o Júlio responderá também de uma forma muito semelhante, porque ninguém era inocente ali, sabe? No sentido de estar fazendo um cinema perigoso, né? Um cinema transformador, um cinema anticapitalista, um cinema perigoso, um cinema de guerrilha e um cinema que a gente estava arriscando a vida. Então, esse cinema era o cinema que a gente acreditava e que modificou, na verdade, né? Entrou para a história do cinema. A Belé está na história do cinema brasileiro. Eu posso atribuir um pouco aqui na conversa da gente essa sua juventude. Você tem 80 anos, mas você tem um espírito jovem e uma postura de trabalho que é uma postura de trabalho de jovem. Você atribui isso àquela época ou, como você falou, ao caminho e ao caminhante? O caminhante, é de sempre. Eu não tive nunca uma outra postura diante da vida. Acho que essa filosofia baiana de como é que você está, vou levando, é muito boa. Ouvi também uma definição da mãe Estela, extraordinária. Perguntaram para ela como ela ia, ela disse: vou chovendo no meu rio para que ele corra para o mar. Então, eu acho que é isso. Eu não sei ser de outra maneira, não saberia ser de outra maneira. Acho que, na verdade, a gente está nessa vida para viver e para aprender e experimentar. Então, se a gente ficar parado, sentado... Aliás, eu falei sobre essa questão do mar e do rio hoje, eu não lembro com quem. Cara, eu acho que às vezes as pessoas se perdem na imensidão do mar. E eu prefiro ser rio, porque eu ponho uma direção na minha vida e eu sei que eu vou chegar a ser mar um dia. Que lindo, muito bacana. Gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa, enfim. Eu também estou me despedindo, né? E é isso, é luz e glória para esse artista tão interessante, tão louco, tão criativo, tão instigante como Eliseu Visconti. Muitas glórias. Nossa, muito obrigada. Eu achei que foi assim uma conversa super bacana. Deu para conhecer um pouquinho da Helena Inês, que eu tanto admiro, né, com as coisas que você contou e com a sua postura também diante do trabalho do Eliseu. Perfeito, Ana. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada e parabéns, viu, a todas. Obrigada. Foi muito inspiradora a conversa. Obrigada, viu? Adorei. Gente, a gente conversou aqui com a Helena Inês, uma mulher incrível que vocês vão ter a oportunidade depois de encontrar no debate, que vai ser realizado no dia 16/4 e depois reprisado no dia 18, domingo. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!